Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante e também muito recorrente nas famílias brasileiras. Briga entre os herdeiros. Será que isso ainda existe em pleno século XXI, numa sociedade moderna e evoluída que nós estamos? Na verdade, o tema de hoje é sobre evitando conflitos entre herdeiros através do planejamento patrimonial. É o que está aí na descrição do vídeo. Praticamente já respondi a primeira pergunta que eu fiz. Você sabia que 3 em cada 4 famílias que passam por um inventário enfrentam conflito entre os herdeiros? E o pior é que muitas acabam rompendo os laços familiares que levaram aí uma vida toda para ser construída. Rompendo esses laços para sempre. Eu tenho exemplo na minha própria família. Olha só, quando alguém falece sem um planejamento patrimonial, tudo que foi conquistado ao longo de uma vida toda pode vir a se tornar motivo de disputa. Brigas, filhos brigando pelos bens deixados pelos pais, herdeiros insatisfeitos, incluindo aqui até os genros e as noras, e ainda processos que podem levar anos na justiça para serem resolvidos. Olha só, hoje eu vou te mostrar como um planejamento patrimonial bem feito pode evitar todas essas brigas familiares, preservar seu patrimônio e ainda garantir que sua família continue unida, independentemente do que possa acontecer. E no final desse vídeo, eu vou compartilhar o maior erro que as famílias cometem quando o assunto é herança. Então, fique comigo até o final para você descobrir esse maior erro que as famílias brasileiras vêm cometendo. Primeiro eu vou começar contando uma história que eu vivenciei. Na verdade, vivencio ainda, porque ainda não foi concluída. Preste bem atenção. Eu moro aqui no norte do Paraná desde que nasci. Hoje eu tenho 46 anos. Os meus bisavós compraram uma área rural por volta dos anos 40, há mais de 80 anos. Segundo meus avós, eles compraram o direito dessa área rural do Estado. Eu não sei se estava tudo documentado, não sei dizer se estava tudo certo. O certo é que parte dessa área tinha escritura e parte não. Os meus bisavós contemplou apenas o filho homem na herança. Eles tinham 3 filhas. As 2 filhas não receberam herança dos seus pais. E esse filho homem era o meu avô. As suas irmãs não receberam herança. Ele herdou todo o patrimônio dos pais. O meu avô também não se preocupou em regularizar esse imóvel, a documentação dessa área rural, dessas terras. E o que aconteceu? No final dos anos 80, o meu avô veio a falecer. E nesse momento da história, a gente entra no tema desse vídeo de hoje. Começaram as brigas entre os herdeiros. Os meus avós tiveram 9 filhos, que na época a maioria deles já eram casados e já tinham filhos. Eu tinha quase que 10 anos nessa época. Uns queriam vender a herança deixada pelo pai, outros não, envolvendo, é claro, os genros. Houve diversas desavenças na família, brigas, inclusive luta corporal, que hoje até parece brincadeira, mas hoje a gente ri. Mas eu era bem criança e me lembro muito bem disso. Eu ficava com muito medo das discussões que começaram a ser frequentes na família. A gente morava numa colônia, todos os primos, tios, minha avó morava toda ali, inclusive a minha bisavó também. Por fim, que se faça a justiça respeitando o direito de todos. Foi vendido metade das terras do sítio para um advogado que se encarregou de regularizar a documentação, fazer o inventário do que precisava ser feito, e com isso boa parte que era para ser dos herdeiros ficou nas mãos do advogado,
cartórios, tabelionato de notas, escrituras, taxas, emolumentos, impostos e outras custas. Cada herdeiro recebeu a sua parte, e para alguns da família, o relacionamento acabou por um período que durou mais de 30 anos. É muito tempo. É o que eu comecei a falar lá no começo do vídeo. Depois, vida que segue para todo mundo. E como para a maioria das famílias brasileiras, só se preocupa com o problema quando ele aparece, não trabalha na prevenção. Parecia que isso nunca mais ia acontecer. Em 2005, a minha avó veio também a falecer e os problemas renasceram. Como eu disse lá atrás, que o imóvel não tinha escritura. Um dos herdeiros, olha só, o único que ainda morava no sítio, achou no direito de tentar fazer uma escritura pública através do uso capião. Sempre vai ter um que vai procurar ser mais esperto, apenas no nome dele, passando a perna nos demais herdeiros. Esses outros herdeiros descobriram a tempo e puderam ainda intervir no processo, dando muito pano para manga, porque daí eu já 2005, né, eu já estava casado, pois teve de novo várias discussões, brigas, trocas de ofensas, mas por fim conseguiu escriturar o imóvel no nome de todos os herdeiros, após 12 anos. Isso ocorreu em 2017. Recentemente. Parecia que tudo estava fácil de resolver, né? Era só vender o bem e repartir entre os herdeiros. Documentado o nome de todos eles, outro desentendimento surgiu. O que morava lá não queria vender o sítio e nem sair de lá de jeito nenhum. Para repartir em partes iguais e ele pegar a parte dele, ele ficaria com uma parte inferior ao módulo rural do município e não sairia a escritura. Então os demais irmãos tiveram que entrar na justiça contra ele num processo de alienação de bem comum. E o advogado agradece. Imagina só quanto honorário e despesas tiveram com esse processo. Após algum tempo na justiça, cerca de 2 anos mais ou menos, o irmão mais velho veio também a falecer. Aí surgiu a necessidade de fazer um inventário, mais despesas da parte dele. Após sua morte, um dos seus herdeiros entrou em contato com a família, né, que já estava aumentando cada vez mais o direito por aquela parte, pelaquela herança, entrou em contato com a família para fazer um acordo e desenrolar tudo isso de uma vez por toda, pois estavam vendo que ia chegar uma hora que não ia sobrar nada para ninguém. Esse que não queria vender todo o imóvel e nem sair de lá do sítio, porque ele morou lá a vida toda, mais de 60 anos, e achava no direito em ficar com todas as terras, comprou a diferença que faltava para atingir o módulo rural dos demais herdeiros, dos irmãos, e assim conseguir escriturar sua parte. E os demais conseguiriam vender e repartir. Só que fizeram lá o acordo, dividido em 2 matrículas, mas não homologaram no processo judicial. Tinha um processo rolando na justiça. Pois para fazer esse acordo entre as partes, os advogados iriam querer receber os honorários. E para isso precisava vender a parte do imóvel para pagar. Nessa altura nós já estávamos em 2023. Os advogados das partes queriam receber e não era barato. Aparentemente estava tudo resolvido, né? Mas o que aconteceu? No final de 2023, um outro irmão falece. E esse que faleceu tinha 3 herdeiros. Já contava com uma filha falecida em 2021 de Covid-19, deixando ela também 3 herdeiros. E desses 3, 2 são menores de idade. No final das contas, a família se viu na necessidade novamente de fazer um inventário da parte desse herdeiro nas 2 partes do imóvel, que já havia sido subdividido em 2 matrículas, mas não havia homologado.
só foi subdividido e ele estava como proprietário das duas partes, né? Porque não havia feito a homologação na justiça. Ele estava como proprietário dessas duas partes e agora ele falecido teria que fazer o inventário. Mas sem dinheiro, todo mundo ficou de braços cruzados e esperando que um dia poderia vender o imóvel, desenrolar tudo isso, pagar as contas e pegar cada um que sobrou. Olha só o que a falta de um planejamento patrimonial na família faz. Após um ano, final de 2025, conseguiram vender a parte maior, que é aquela em que os demais herdeiros ficaram, né? A parte dos demais herdeiros, para uma pessoa que concordou em esperar o inventário e a documentação do imóvel. O que eu sempre falo nas minhas palestras, vender por um preço bem abaixo do mercado. Isso é muito comum, mas muito comum de acontecer com vender imóvel a inventariar com deságio, né? Vende mais barato para poder bancar as custas do inventário. Pagaram as custas do advogado e agora vão repartir o resto. Agora que vocês entenderam o que acontece na prática, a falta de um planejamento patrimonial, eu vou listar aqui os problemas causados por essa falta de planejamento. Primeiro, inventário demorado e caro. No Brasil, um inventário pode levar anos e custar até 40% do valor do patrimônio. E além disso, enquanto o inventário não termina, os bens podem ficar bloqueados e ninguém pode usar. Segundo, briga entre os herdeiros. Isso aí é mais do que certo. Sem regras definidas, cada herdeiro pode ter uma visão diferente sobre quem deve ficar com o que. Os exemplos reais que temos são os casos de famosos que faleceram recentemente e tiveram brigas por herança, como no caso do Gogô Liberato, o Leandro, da dupla Leandro-Leonardo, Emílio Santiago e outros famosos que a gente está aí na mídia, falecem sem o planejamento, vai para inventário e fica anos brigando na justiça. Terceiro ponto, venda forçada de bens, que é o que eu citei nessa história que eu acabei de contar. Sem um planejamento, a família pode ser obrigada a vender seus bens abaixo do valor de mercado para pagar os impostos e dívidas, que é o que aconteceu nessa história da minha família. Quarto, aumento da carga tributária. Isso não tem nem o que ver, né? Já tenho diversos vídeos lá no meu perfil do Instagram falando sobre o aumento do ITCMD, que é um imposto de transmissão causa mortes e doação, que é o imposto da morte. O fato gerador desse imposto é a morte, que incide na hora do inventário sobre a herança deixada pelo falecido e sobre o valor de mercado. Inclusive, eu já te convido também para me seguir lá no meu Instagram, Luiz Vitoriano 1, numeral 1, é o meu arroba. Lá você terá acesso a mais de 400 vídeos falando de planejamento patrimonial. Hoje, dependendo do estado, o ITCMD varia de 2% a 8%. A alíquota máxima é de 8% hoje no nosso país e em todos os entes federativos, em todos os estados. Pois a resolução aprovada pelo Senado Federal, que ainda está em vigor, é a Resolução 9 de 92, mas que infelizmente, com a reforma tributária, foi aprovada a progressividade desse imposto, dessa alíquota, em todos os estados. Então, hoje, a partir do ano que vem, será obrigado a progressividade. Então, os estados que era apenas 2, poderá chegar a 8. Então, o estado que tinha uma alíquota fixa, passará a ter a progressividade, chegando até 8%. E não é só isso, já existe lá no Senado uma proposta de resolução para um aumento ainda maior do ITCMD, podendo chegar a 20%. Quinto ponto, complicações para as empresas familiares.
A falta de um planejamento patrimonial também pode implicar nas empresas familiares. É claro que sem um planejamento, a empresa pode não sobreviver à sucessão. Quantos casos que nós vemos de famílias, os sucessores não dão continuidade no negócio, gerando aí prejuízos e até a falência. E como evitar esses conflitos entre os herdeiros? Citei 5 pontos de conflitos, pois afinal esse é o tema principal desse vídeo de hoje. Agora que nós vimos os problemas, os conflitos, nós vamos para as soluções práticas. Eu vou mostrar agora, eu vou procurar ser mais breve para não ficar muito cansativo e extenso. Então vamos lá. O primeiro é definir regras claras. Definir quem são os herdeiros e o patrimônio. O primeiro passo é organizar os bens e definir quem são esses herdeiros. Com isso, a gente evita disputas e podemos garantir a transparência na sucessão. Segundo ponto, criação de uma holding familiar. Com a holding, os bens deixam de estar no nome das pessoas físicas e passam a estar dentro das empresas. Os herdeiros não brigam por imóveis ou dinheiro. Eles terão cotas de uma empresa que servirá como um cofre onde estarão os bens da família e que já tem as suas regras bem definidas. A distribuição dessas cotas será feita respeitando a vontade do doador. E quem são os doadores? Os patriarcas. Cada um saberá o que terá direito após a partida dos doadores, dos pais. Essa divisão poderá ser feita de forma igualitária entre todos os herdeiros, independente de quantos herdeiros são, ou se os doadores bem entender, a lei permite dividir até 50% do que cada um tem na sociedade familiar, doar para quem quiser e que não pode ser feito além desse percentual, não pode se ultrapassar esse percentual, ou a sua totalidade. Desrespeitando aí a legítima, né, que é um direito que está na nossa legislação, o direito de herança dos herdeiros. A legítima é 50% do valor do patrimônio dos pais. Com os pais ainda vivos, todos poderão concordar com a partilha através de um acordo de sócios, não dando nenhuma brecha para discussão após a partida dos patriarcas. Eles assinam o acordo de sócio na presença dos pais. Terceiro, cláusulas de proteção patrimonial. Essas cláusulas de proteção são as mais importantes de um planejamento patrimonial. São elas a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, a inalienabilidade e a reversão. Vou falar cada uma delas. A incomunicabilidade diz respeito ao regime de casamento dos herdeiros, dos filhos. Quando esses recebem as cotas doadas pelos pais, essas não se comunicam com o seu cônjuge, independentemente do regime de casamentos deles. Segunda cláusula, a impenhorabilidade. Como o próprio nome já diz, as cotas são impenhoráveis contra qualquer revés financeiro que os herdeiros venham a ter no futuro. Se tiver revés financeiro presente, pode ser que não proteja. A inalienabilidade, também o próprio nome já diz. Os herdeiros não poderão alienar as cotas recebidas em doação. E a reversão é o direito de se arrepender que os pais, têm, caso queiram retornar as cotas doadas para si e redistribuí-las como bem entender. Caso eles tenham feito de forma igualitária, eles poderão só doar 50% e doar até para um sobrinho, um amigo, para quem eles bem entender. Um filho adotivo, alguém que considera muito. Ou deixar essas cotas também que vão inventar após a sua partida. Essas cláusulas garantem que os bens da família não sejam divididos em divórcios ou penhorados por dívidas futuras. São as cláusulas restritivas de direito. Quarto ponto, regras de sucessão bem definidas. Dentro da holding podemos definir quem tomará as decisões,
como será a divisão de lucro, caso tenha alguma atividade operacional, e evitar assim as disputas internas. Quinto ponto, redução da carga tributária. Num planejamento patrimonial, a redução da carga tributária é absurda, podendo chegar até 90% do que você pagaria se fosse passar por um inventário. É muito dinheiro deixado em cima da mesa. No caso do inventário, a base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado. E no planejamento patrimonial da família, a base de cálculo é o valor histórico que está lá na sua declaração de imposto de renda. Você mesmo pode fazer os cálculos aí e ver a redução da base de cálculo do imposto. O outro imposto que agora incide também no inventário, que até então não incidia, é o IR, o Imposto de Renda. O STF, o ano passado, ele aprovou a cobrança conjunta do ITCMD com o IR no inventário. Como está sendo feito? Uma transmissão, uma transferência de propriedade, de patrimônio dos patriarcas ali que faleceu para os herdeiros, então tem o imposto de renda sobre o ganho. Os pais compraram por X e estão transmitindo na transferência, a base de cálculo não é o valor de mercado, eles vão receber pelo valor do mercado, tem ganho de capital. Agora, transmitido por Y, agora incide o imposto de renda sobre essa diferença, o Y menos o X. Deu para entender? Já no planejamento patrimonial, a realidade é outra. Além da redução da base de cálculo do ITCMD, também não tem IR na doação, porque as cotas não são doadas pelo mesmo valor que está, porque as cotas são doadas pelo mesmo valor que está na declaração de imposto de renda e não pelo valor que seria lá no inventário. Sexto, nomeação de um administrador ou um gestor profissional. É uma ótima solução nomear um gestor para cuidar do seu patrimônio e evitar os conflitos diretos entre os herdeiros. E sétimo e último, o testamento e o acordo de sócio que eu já falei lá atrás. Além da holding, um testamento pode reforçar as diretrizes da sucessão. Em alguns casos pode ser necessário o uso dessa ferramenta sim, muitos falam que não, pois o uso de um testamento pode reforçar o planejamento patrimonial, o que não deve ser o principal, porque ele não evita o inventário. Pode você que tem um Fusquinha 68, uma relíquia, você não põe, deixa ir para inventário. E como já falei no item 2, sobre o acordo de sócios, também é essencial para a solução de conflito entre os herdeiros. Esse acordo de sócio é imprescindível que os filhos herdeiros assinem na presença dos pais, principalmente para as empresas familiares. Agora nós já estamos indo para o final desse vídeo, vamos reforçar os pontos principais. Vimos que a falta de planejamento pode gerar brigas, perdas financeiras e impostos altíssimos. Também entendemos que um planejamento patrimonial bem estruturado pode evitar tudo isso. Eu dei exemplo na prática. E agora chegou a hora que eu vou te revelar o maior erro das famílias brasileiras que eu prometi lá no início desse vídeo. Se quiser deixar aí nos comentários o que antes de eu falar, pode deixar. É um erro muito comum e grande parte das famílias brasileiras infelizmente comete. Deixar tudo isso para depois. Não se preocupar com o futuro no que diz respeito ao patrimônio e à herança. Falou em herança, depois que a gente morreu, os filhos que resolvem. Infelizmente, esse é o maior erro das famílias brasileiras. Muitas pessoas acham que o planejamento só deve ser feito quando estão mais velhas. Algumas procrastinam, mas o quanto antes melhor, para que ninguém seja pego de surpresa. Nós já estamos atendendo pessoas aqui que querem começar a construir o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, construindo lá já o seu patrimônio, o seu planejamento patrimonial, mesmo sem ter bens, pois além de ser muito mais barato, porque não tem os bens, os impostos que vão incidir ali na doação, na transmissão, na integralização,
E na sucessão não tem o tratamento de cada bem que a família tem, é muito mais rápido, né, do que para quem já tem um patrimônio construído. Então é importantíssimo começar a planejar agora. Olha só, se você quer garantir a segurança da sua família e evitar dores de cabeça no futuro, entre em contato comigo, me manda uma mensagem no meu direct lá no Instagram, me segue lá também, Luiz Vitoriano 1, numeral 1, é o meu @, que nós vamos encontrar a melhor solução para proteger o seu patrimônio e manter a sua família unida. E já me inscreva aqui também no meu canal, se você ainda não é inscrito. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e descobrir como proteger o seu patrimônio, economizando muito com isso, evitando o inventário. Um beijo no seu coração e até um próximo vídeo.